Pastor Rômulo, querido, sua conversão, chamado, como é que foi essa história aí? Minha história se assemelha um pouco com a do Felipe no início, porque eu nasci num lar cristão. Então, Tirando as drogas, né? essa parte a gente não fala, né? Meus pais, meus avós sempre foram cristãos, a gente sempre foi batista e a gente sempre foi educado dentro dos princípios ali. Eu lembro que a gente tinha culto nos lares e a família sempre convidava todo mundo para participar, a gente sentava, a gente cantava os hinos. Então, aquilo é um processo educativo, né? Então, eu sempre frequentei as EBDs, escolas bíblicas, sempre tomei puxão de orelha de diácono na igreja, né? Às vezes, quando a gente era aquela turminha que ficava fazendo bagunça, Coisas que não acontecem mais hoje. hoje não acontece mais isso. Você sempre foi de Itacuruçá, sua família, as coisas? Não, eu fui de uma igreja, a igreja em Vila Isabel. Quando comecei, na verdade, a minha família era de Bom Retiro. Hoje, que até o pastor Elzo, se ele estiver vendo a gente aí, um abraço, ele pastoreia lá hoje. A minha família foi de lá. Então, a gente cresceu ali, a gente foi para Vila Isabel, onde a gente se estabeleceu ali por um longo tempo. Né? Eu morei em Vila Isabel a minha vida inteira também, cara. É mesmo? Tá, Torres Homem ali. Torres Homem, conheço muito Vila Morei a Isabel. vida inteira. Mas você era da época da boemia, né? Mas essa é a parte que a gente não A conta. gente não conta Essa é aqui a no parte podcast. essa é a parte que não pode contar. Eu só saí de lá quando eu me casei. Olha que legal. E aí a gente era de Bom Retiro, e depois nós fomos que até uma igreja é filha da outra. E aí eu cresço ali naquela igreja, sou pastoreado pelo pastor Josué Oliveira, que foi contador da convenção por muito tempo. E a gente cresce, a gente tem aqueles princípios todos, mas a conversão não é uma herança. Eu não sou convertido por herança. Meus pais não passam isso para mim. E aí, então, eu tomo a decisão com o discipulado. A gente frequentava os discipulados, com o pessoal que trabalhava no CIEM ia lá, e a gente tinha esse processo acontecendo. E aí, então, eu resolvo tomar a decisão. É um processo, é uma decisão. Né? Na verdade, é uma decisão. Onde eu reconheço que a minha vida, ela não pode ser nada sem Jesus. Ela não tem valor. O sacrifício de Jesus, e ali eu tomo a decisão, vou à frente, quando o pastor faz o apelo. E aí, quando ele faz o apelo, eu estava emocionado, fui lá à frente, reconhecendo tudo aquilo que a gente aprende no discipulado. E aí, pronto. É uma mudança de vida, é um outro ciclo da vida. Mas como todo adolescente, todo jovem, a gente sonha, olha para o futuro e fala assim, bom, a gente tem uma vida aí para construir. E quando eu comecei a trabalhar as profissões, eu queria muito assim, eu queria ser bancário, queria trabalhar em banco. Sempre gostei desses processos administrativos, de banco e tal. E eu estava na dúvida na época assim, ou eu ia ser um advogado, ou eu ia ser um bancário. Mas eu gostava muito de essa questão de trabalhar em banco e tal, e estou estudando para ir nessa direção, frequentando a escola. E acontece um evento que muda toda a orientação de futuro que eu pretendia, né? Na verdade, eu estava saindo da escola em Vila Isabel e, de repente, eu me encontro diante de uma circunstância inesperada. Né? Eu estou diante de... Na verdade, eu estou entre policiais de um lado e traficantes do outro lado. E eu estou aqui no meio. E aí, nesse exato momento, todo mundo dispersa porque tem uma agitação, no meio da rua as pessoas, cada uma corre para um lado. E tudo acontece muito instantaneamente, como a gente vê no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, eu sou uma dessas vítimas. Né? Eu, de repente, estou ali e eu sinto só ouço o estalo e olho para a camisa, que é uma camisa branca. Ela começa a ficar toda manchada de vermelho. Era sangue. Quando acontece isso, eu começo a perder um pouco os sentidos ali e de repente um corre para lá, para cá, as pessoas vão em várias direções. E aí eu lembro assim, muito pouco de pessoas na rua me socorrendo. E o engraçado é que assim, para uma pessoa,
pega e me coloca dentro de para um carro no meio da rua, diz assim, para aqui, ele vai morrer, não sei o que. Aí me pega no colo, me põe dentro de um carro de pessoas que eu não conhecia, no meio da rua, um trânsito sendo formado. E aí, então, eu entro dentro desse carro. Eles me colocam dentro do carro, vão junto comigo dentro do carro, e eu tô dentro do carro lá. E uma coisa, um fato curioso, parece até um filme de comédia. Não, O carro... um filme de Cidade de comédia. Deus. Não, Mano, agora- você tem agora- da Cidade de Deus, entendeu? Agora, o fato seguinte... Só faltou a câmera. Cara, o carro para de funcionar. Meu Deus. O carro para de funcionar no meio da rua. Ele para e o hospital que tinha mais perto era o Andaraí, Federal do Andaraí. E aí ele para ali e de repente começa um outro alvoroço no meio da rua, porque eles me tiram de dentro do carro e falam assim, e agora? E tal. Olha, eu vou dizer para vocês, o carro da prefeitura para e eu entro dentro do carro da prefeitura. Tá vendo? Pago imposto para isso. Aí eu entro dentro do carro, eles me colocam dentro do carro, e aí vou no carro da prefeitura até o Hospital Federal do Andaraí. A partir de então, eu não vejo mais nada. Porque eu entro lá, os caras rasgam toda a roupa e tal, e vai pra sala de... Você tinha quantos anos aí? Tinha 16. 16 anos. E aí, eu sou levado pro centro lá em cima, de urgência, emergência, e aí não vejo mais nada, eles De cedo. sedam, e eu acordo no dia seguinte, assim, todo enfaixado, com efeito da anestesia, sem saber muito bem onde eu tô, o que eu tô fazendo, sem entender muito bem o que as pessoas estão falando, minha família lá, eu não estava entendendo muito bem. E aí começa a saga de recuperação. Naquele hospital, Deus fala comigo algo que eu lembro até hoje. E aí tem a ver com o chamado. Eu acho que Deus leva a gente para lugares, para ter uma conversa com a gente, Tete a tete. tete a tete, sabe? Como se acho que Deus conhece bastante a nossa personalidade, sabe que a gente é meio, às vezes meio cartesiano, meio teimoso, e aí ele leva a gente para um lugar para dizer assim, aqui você não tem certeza de nada. E aí eu tô lá, nesse lugar, nas noites do hospital, o Senhor fala comigo assim, olha, eu tô te dando vida para você falar de vida para as pessoas. E aí eu relutando, porque eu tinha aquela paixão de trabalhar em banco e etc, e dedicar a vida a isso, e o Senhor fala comigo durante aquele tempo no hospital, que Ele estava me dando uma vida nova praticamente, porque muita gente morre no Rio de Janeiro vítima de bala, Sim. desse tipo de confronto. E aí, então, eu saio daquele hospital com uma outra concepção de vida. Parece que Deus bagunça a nossa vida, né? Ele reorienta a nossa vida num outro caminho. E eu lembro que o médico, ele chegava para mim no hospital, porque foi um processo. Eu levantava da mesa do hospital, hospitalar, e ele falava assim, olha, você tem que andar, senão você vai ficar com pneumonia. E aí eu levantava, e eu tinha um dreno que ficava aqui do lado direito, e eu tinha que andar com eles pelos corredores do hospital. E todas as vezes que eu andava, eu ia lembrando, eu lembro até, essas imagens ficam na minha cabeça, né? De que Deus estava mudando os objetivos e os propósitos da minha vida. Sabe, é como se ele tivesse, naqueles longos períodos ali do hospital, conversando comigo em cada gesto das pessoas que eu tinha visita lá, enfim, cada palavra. E aí eu lembro que num dos momentos que eu já estava no final do procedimento de recuperação, o cirurgião falou assim, olha, Romulo, se você quiser fazer uma cirurgia plástica para tirar a marca da cirurgia da sua barriga, você pode tirar, a gente pode fazer isso. E eu disse assim, não, eu quero que essa marca continue aí. Tem a marca até hoje? Eu tenho a marca até hoje. Vai mostrar pra galera? Deixa eu ver uma outra oportunidade. Porque todas as vezes que eu tomar banho e olhar para essa marca, eu vou lembrar do propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Então, a partir daí, eu decidi que a minha vida sempre será dedicada ao reino de Deus como ministro do Evangelho, e eu tenho orgulho de servir na obra do Senhor.